tipo dissertativo expositivo são notícias, reportagens e artigos. Nesses três tipos, o autor em questão não está ali para emitir opinião sobre algum assunto, mas sim para mostrar e para dissertar sobre algo que ocorreu ou alguma descoberta nova. Os artigos, por exemplo, são artigos feitos por acadêmicos científicos e têm uma linguagem muito séria, elas não devem ser deixadas de lado. Então, o artigo, para ser feito, é usado toda uma metodologia de pesquisa científica de iniciação e coleta de dados. Mas ali, o autor não está mostrando a sua opinião, e sim uma descoberta baseada em pesquisa e evidências. Já no tipo textual dissertativo argumentativo, encontram-se gêneros textuais como a tese, o artigo de opinião e o abaixo-assinado. Nesses gêneros textuais, os autores mostram sim a sua opinião sobre algum assunto, de forma clara e concisa, mostrando como, mostrando evidências também, numa opinião pautada em pesquisa e estudo, e não no senso comum. Na tese, o doutorando ou o mestrando passa por todo um processo de pesquisa científica para só então defender a sua tese. E a tese mostra muito da opinião daquele aluno sobre determinado assunto. O artigo de opinião é um texto muito pedido no Enem, por exemplo, e conta com e nele é preciso que tenha introdução, desenvolvimento, conclusão, ou seja, mesmo num texto argumentativo, você precisa ter evidências para provar o seu argumento. E o abaixo-assinado é uma forma de mostrar a sua opinião e pedir que pessoas que compartilhem dessa opinião assinem por uma causa importante junto com você. Normalmente, esses abaixo-assinados são levados para pessoas com cargos maiores, como a prefeitura e tudo mais, para garantir a vitória em alguma causa. Aqui nós temos exemplos de gêneros dissertativos. O primeiro é a notícia, um gênero expositivo, e segundo o abaixo-assinado, um gênero argumentativo. Na notícia, podemos ver como ela é dividida. Em primeiro vem a manchete. Sudoeste da China recebe a chuva mais volumosa desde 1961. Aqui, essa manchete é para chamar a atenção e mostrar ao leitor do que será aquela notícia. Logo embaixo tem uma explicaçãozinha um pouquinho mais detalhada sobre o assunto e um pouco mais embaixo, sim, a notícia com os dados e tudo mais. Em nenhum momento o autor dessa notícia está mostrando a sua opinião sobre a chuva na China, mas sim mostrando, descrevendo, dissertando sobre um fato. Já no abaixo-assinado, o autor escreve a sua opinião sobre determinado acontecimento ou situação e pede para que colaborem com ele, assinando e colocando os seus dados para uma causa maior. Agora vamos falar sobre os gêneros textuais do tipo explicativos. Dentro do tipo explicativo, existem a divisão do injuntivo e dos prescritivos. No injuntivo, contém receitas, manuais, bulas, e no prescritivo, editais, decretos e leis. As receitas são muito comuns. Nelas, a principal divisão é os ingredientes e o modo de fazer a receita. Ali você já entende melhor como deve ser o preparo do alimento para aquele fim. O manual também é uma forma de
explicar como montar um móvel, por exemplo. E a bula explica a forma correta de você tomar os seus medicamentos. Já o prescritivo prescreve algo importante, como regras, que são leis e decretos, por exemplo, ou as regras de um edital para um concurso. Vamos ver exemplos desses gêneros textuais? Aqui nós temos o gênero textual receita. Primeiro tem o título, bolo simples caseiro, e uma foto do bolo feito com essa receita. Logo em seguida temos os ingredientes: 3 ovos, 3 colheres de sopa de margarina, 1,5 colher de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo e assim por diante. E logo em seguida, embaixo temos o modo de preparo: bater na batedeira os ovos, a margarina e o açúcar até ficar um creme mais claro. E logo em seguida vai ter todo o modo de preparo dessa receita. Percebe como ali ela está te ensinando a fazer algo? É isso que envolve o tipo textual explicativo. Já no decreto, temos outras informações muito importantes. Em primeiro, lá em cima, nós já vemos a data. A data é de 20 de nove de 2021. Isso é muito importante porque durante um ano são muitos decretos de uma prefeitura. Então é muito importante termos a data para entender do que se trata e da situação. Nesse decreto está escrito assim: mantém o isolamento social contra a Covid-19 no âmbito municipal, com liberação de atividades e das providências conforme recomendações previstas no decreto estadual. Esse decreto municipal cita um decreto estadual e coloca todos os dados caso nós queremos procurar o decreto estadual. Tá vendo como é importante as características desse gênero textual estar organizada para que conseguimos encontrar e como é importante que conseguimos analisar esses gêneros textuais dentro de um contexto social, porque esse decreto poderia simplesmente ser uma imagem e a gente ficar sem entender nada. Ou essa receita poderia muito bem ter sido escrita em forma de conversa ou de carta. E como saberíamos se é uma receita ou se é uma carta? O contexto é muito importante para a classificação de tudo isso. Aqui eu quero propor uma atividade em dupla. Primeiro, nós vamos se juntar em duplas e logo depois nós vamos escolher um gênero textual dentro de todos esses que foram citados. É claro que se você conhecer algum gênero textual além desses, você também pode pensar e fazer a atividade conforme o que você escolher. Aqui eu quero que vocês elaborem um tipo de gênero textual dos que foram apresentados. Então você vai criar uma receita, por exemplo, uma carta, uma bula de algum medicamento. Você vai escolher um tipo textual e um gênero dentro desse tipo. Os recursos para essa atividade vão estar disponíveis na biblioteca da escola ou também essa atividade poderá ser feita de maneira tecnológica usando computadores e celulares. Escolham a melhor forma de apresentar isso para a sala. A próxima etapa será apresentar tudo isso para a turma e discutir um pouco dos aprendizados acerca do tema. Depois da atividade concluída, nós vamos discutir um pouco melhor a diferença entre gênero textual e tipo textual.
Eu não sei se ficou claro para vocês, mas o gênero textual é uma divisão que fica dentro dos tipos textuais. O tipo textual está ali para mostrar o objetivo daquele gênero. Então, se o objetivo é narrar, ele é do tipo narrativo. Se o objetivo é descrever, ele é do tipo descritivo. Mas dentro dos tipos existem inúmeros gêneros que precisam ser classificados de acordo com seu contexto e características próprias. Os gêneros textuais são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo. A evolução dos gêneros textuais. Aqui eu quero conversar um pouco com vocês sobre a evolução de gêneros textuais que agora ficam um pouco esquecidos, como é o caso da carta. Antigamente, a carta era um gênero textual muito utilizado pelas gerações, porque ali você poderia conversar e contar um pouco da sua vida para um parente distante. E essa carta seria entregue e existia até todo um momento para ler aquela carta e abrir os selos e tudo mais. Normalmente, junto com cartas, eram enviadas fotos e tudo mais para alegrar parentes distantes ou para escreverem notícias para parentes distantes. Além disso, é importante abordar esse caso. Uma carta pode englobar dentro de si outros gêneros textuais. Vocês já pensaram sobre isso? Agora, nós não usamos tantas cartas, não é mesmo? O e-mail substituiu as cartas de maneira fácil e rápida. Claro que não são todos que se adequaram a essa tecnologia, mas as cartas ficaram em desuso por causa do e-mail. Se adequar à evolução dos gêneros textuais é muito importante no nosso dia a dia. Já pensou continuar escrevendo cartas, sendo que um e-mail chega em menos de um minuto para o endereçado? Seria continuar regredindo no mundo tecnológico. O fax também foi completamente substituído pelo WhatsApp, pelo SMS ou pelas ligações. Ninguém mais precisa mandar um fax. Agora as mensagens chegam praticamente instantâneas no celular de outra pessoa. A evolução dos gêneros textuais é uma coisa que ainda é muito discutida entre os autores da área, porque classificar esses gêneros textuais pode ser uma forma muito difícil. Além desses, existem outros gêneros envoltos nas mídias sociais e que precisam ser levados em conta, já que agora essa é a forma de se comunicar mundialmente. Depois de analisarmos as tarefas as atividades em dupla, nós vamos fazer uma tarefa para casa. Essa tarefa é pesquisar sobre as principais características de um gênero textual do tipo narrativo. Depois, você vai ter que fazer anotações sobre o tema e escrever as principais dúvidas que surgirem enquanto você pesquisava. Trazer tudo isso para a próxima aula, em que vamos discutir detalhadamente sobre os gêneros textuais que ficam dentro do tipo textual narrativo. Tudo isso vai ser muito importante para entendermos melhor como funciona todo o aspecto que envolve os conceitos entre tipo e gênero textual. Obrigada pela atenção
Repetindo aqui, o meu nome é Bianca Siqueira Jardim, a matrícula é 20, 22, 11, 49 e 75. Curso Pedagogia, Universidade em Morumbi, projeto de extensão, tema Gêneros Textuais, segmento EJA, quinto ano.